mais alguns dados aqui para a gente poder entrar na outra pergunta. Estudos recentes apontam um aumento nas taxas de suicídio e autolesões no Brasil, especialmente entre jovens. Um estudo recente da Fiocruz mostra que a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 25 anos cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022 no Brasil. Dr. Tiago, qual é o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes e jovens e como podemos aliviar os efeitos negativos? Perfeito. Então, assim, gente, é muito importante nós sabermos que a Associação de Pediatria Americana, tá? Elas, inclusive, junto com a OMS, publicaram as diretrizes sobre o que nós chamamos de tempo de tela. O que é o tempo de tela? O tempo de tela é o tempo que as nossas crianças e que os nossos adolescentes, eles passam nas redes sociais, vendo filmes, desenhos, né? E assim, o que eles viram, né? Eles viram que os nossos jovens e adolescentes que passam muito, crianças também, que passam muito tempo na tela, essas crianças, elas eram mais irritadas, explosivas, eram mais frágeis, né? Aumentou o índice de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Depressão, ansiedade, os transtornos mentais também. Então, crianças e adolescentes também podem ter transtornos mentais, né? E o seguinte, gente, quando as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles ficam em redes sociais, né? É muito deletério, né? Porque aquilo, assim, é um mundo que é um teatro, né? Que não é um mundo real. E aí as nossas crianças, elas vão passar a maioria do tempo ali, vão gostar, por quê? Porque quando a gente está em contato com uma tela, existe uma substância no nosso cérebro que é liberada, chamada de dopamina. E, inclusive, existem crianças que têm abstinência de tela. Abstinência. E, assim, qual é o conselho, né, que a OMS recomenda? Então, crianças de até 5 anos de idade, 1 hora de tela. De 5 a 10 anos, 2 horas. Acima de 11 anos, no máximo 3 horas. E essa hora é 1 hora por dia? Por dia. Entendi. Não pode passar disso, sabe? E assim, e o mais importante é que se nós não criarmos os nossos filhos em casa, alguém vai criar lá fora. Uau. Ou é um influencer, ou é o amiguinho, ou é o professor, infelizmente, né? É outra pessoa que vai criar lá fora. E aí o que acontece? Essas crianças e adolescentes vão começar a desenvolver os transtornos mentais, que hoje em dia o suicídio em crianças e adolescentes é a terceira causa de morte. Jesus, né? Lembrando que o suicídio, ele ceifa aproximadamente 800 milhões de vidas todos os anos. Ele mata mais do que guerras, do que o HIV, do que malária, né? Do que facções internas. Então, a gente está preocupado lá com a guerra do Afeganistão, com a guerra não sei da onde. Só que a gente tem algo que está matando muito mais. E às vezes está dentro da sua casa. Dentro da nossa casa. Lá no quarto do seu filho, na sala, onde o seu filho está sentado com um celular na mão. Isso que o Dr. Tiago falou a respeito do segredo estar nos nossos lares. Como pais e mães, a gente precisa ficar de olho. Se você é mãe, está assistindo, mãe de criança, mãe de adolescente, mãe de jovem. Eu, como pastora, eu e meu esposo, Rafael, nós somos pastores de pré-adolescentes e adolescentes ali na Alcance. E muitas vezes a gente recebe relato de pré-adolescentes, 10, 11 anos, que estão se automutilando e o pai e a mãe não sabem o que fazer. Eu já ouvi a própria criança, a gente olha assim, é uma criança, ainda tem aqueles traços de fofinho, assim, você fala, não acredito que essa criança está se cortando. E não sabe lidar com a dor interior. Eu já ouvi relato
de pré-adolescentes falando, pastora, esses pensamentos que eu tenho de me cortar, de vontade de acabar com a minha vida, eu não quero acabar com a minha vida. Né? A gente estava falando nos bastidores. Eu não quero me matar, eu sei que isso é forte. Eu quero só acabar com a minha dor. E eu não encontro um caminho para isso. E aí você se pergunta, mas o que isso da automutilação tem a ver com excesso de telas? Tudo. Porque redes sociais em excesso, como o doutor falou, excesso de dopamina. Né? Eles estão viciados em dopamina. E também, eu acho que uma coisa que precisa ser apontada aqui é a respeito da comparação. Isso, o pré-adolescente e adolescente está com a sua autoimagem em xeque, o corpo mudando, os hormônios naquela loucura, tudo sendo transformado, e ele vê ali uma vida editada. Uma vida não, né? Ele segue milhares de pessoas, influencers, que postam somente coisas editadas, aquilo não é vida real. E daí o que ele faz? Ele compara com a própria vida, e ele fala, meu Deus, que miserável que eu sou, a minha vida é uma droga, eu não sou feliz, eu jamais vou chegar nessa altura dessa pessoa. E isso, somando, né, a vários fatores, família disfuncional, muitas vezes excesso de tela e falta de pai e mãe, falta de olho no olho. Né? Então, a gente precisa olhar para os nossos filhos mais vezes. Tira o celular da mesa, faça refeições à mesa com seu filho, adolescente. Sim, vai ter a fase que ele vai, né, responder pouco, ficar monossilábico, normal. Mas insista, invista, né? E qualquer sinal que perceber que está precisando de ajuda, não hesite em procurar um profissional, porque essas estatísticas são assustadoras, né, gente? E é interessante, né, a gente falar também que não escolhe idade nem classe social. Sim. A gente já ouviu relatos de pré-adolescentes e adolescentes com mutilação que ele foi instruído por uma voz para ele fazer aquilo. E quando, às vezes, no aconselhamento, né, os pais chegam para nós e falam, gente, mas assim, tá tudo bem, tá tudo normal. A gente precisa entender que a gente está numa batalha, né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores que antigamente a gente via muito, né, nas igrejas, muitas possessões demoníacas. Né? E isso mostrava que essa pessoa estava sendo atormentada por um espírito maligno. Só que hoje a estratégia de Satanás mudou, com o uso das telas, né? Com fácil acesso às telas, sem a supervisão dos pais, ele vai trabalhar na mente das pessoas. Quantos relatos a gente tem ouvido de pessoas que distorcem uma história que não tem nada a ver? Por quê? Ele nunca vai desistir, ele sempre, agora a estratégia dele vai mudar, né? E a estratégia dele é trabalhar realmente na mente das pessoas, né? Levando realmente a um transtorno emocional muito grande, fazendo as pessoas, né, doutor, entrar numa medicação ali e ficar escrava daquela medicação a vida inteira. Então, assim, nós precisamos cuidar com as telas. Então, fica um alerta aí para os pais. Supervisionem o celular dos seus filhos. Olhem os grupos de WhatsApp que eles estão. Pedófilos estão entrando em TikTok para mandar desenhos aqueles desenhos japoneses que é anima, que eles chamam. E ali existem cenas, né, muito fortes, onde os pedófilos entram para influenciar a vida dos nossos filhos. Então, gente, não é brincadeira. Sem falar, né, de um pai e de uma mãe que dá uma tela para o seu filho com acesso à internet, sem fazer a supervisão, sem falar da questão da própria pornografia. Sim. Que nós já ouvimos de crianças em retiro, que hoje a gente faz mais interno, mas eu lembro há um tempo atrás nós fazíamos retiro, sexta e sábado, onde no momento da confissão uma criança de 6, 7 anos falava que estava tendo acesso à pornografia. Então, não substitua a sua presença por uma tela, pai e mãe. Por favor, nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Né, Lenara? Sim. Gente, eu queria aproveitar e lembrar vocês, porque algumas estão perguntando, pastor Adri, ali no chat, a respeito do sorteio. Será que pode ser print? Qual rede social? Talvez não ficou claro para vocês, então eu vou reforçar. É no Instagram, tá bom? Então, @AdrianoHortêncio, você vai marcar lá na sua foto. E que tipo de foto? Pode ser selfie, pode ser, se você tiver, né, quiser colocar um filtrinho, às vezes você está em casa, aí já está mais à vontade. Fique à vontade, a foto é livre, você pode postar o print, você pode postar uma foto sua, marca o @AdrianoHortêncio, que daqui a pouquinho, no final da live, a gente vai fazer o sorteio e a gente vai anunciar as 3 vencedoras das nossas canecas super lindas, super especiais. E nós já estamos quase no finalzinho da nossa live e eu quero agradecer muito a sua presença, Dr. Tiago, obrigada. Eu creio que enriqueceu muito a nossa live de hoje, todas essas informações.
e que o senhor continue realmente usando você da maneira como ele tem usado lá com seus pacientes.